Olá, Brasil! Brasil é uma nação eleita do Senhor. Olha só, gente, vai começar este vídeo mostrando esse trabalho que eu tenho. Olha só. Aqui uma caixa. Essa caixa aqui está destinada para os jovens, para as crianças de 10 a 16 anos. Esses outros aqui são todos os adultos. E olha só, nessa caixa aqui, eu fiz um vídeo. Teve um adventista que ele falou numa palavra para mim, mandou um áudio para mim dizendo para mim tomar cuidado nesta obra que eu estou fazendo aqui, que tem várias denominações, tem várias igrejas. Aqui é adventista, ó. Essa outra é adventista. Essa aqui são assembleias, essa daqui é da graça, são bênçãos do inverno. É exatamente essa aqui, bênçãos do inverno, que eu vou tirar uma mensagem, ó. Eu vou tirar essa mensagem. Eu vou abrir. Olha, esses aqui já estão todos prontos para ir para a rua, ó. E eu confesso a vocês aqui tem 20 mil prontos. Eu confesso a vocês que meu coração está chorando. Chorando por quê? Porque eu já estou sentindo falta, porque quinta-feira até sexta-feira vai ter que sair daqui. Essa obra aqui vai ser tirada para ir para a rua, para a mão dos povos, para as nações. E eu já estou triste porque vai ficar aqui as caixas vazias, eu vou ter que começar uma remessa nova. Gente, eu demorei 3 meses para concluir todo este arsenal aqui de folheto. Eu trabalho assim, olha, eu pego uma folha de um livro, ó, tem o meu telefone, ó, tem vários, todos têm uma revista, uma folha só de um livro evangélico, ou de uma meditação, ou de uma revista de escola bíblica. Então, eu vou tirar essa mensagem aqui, ó. Ele foi retirado da Igreja da Graça, porque ele questionou que as outras igrejas não são igual à Igreja Adventista, porque tem algo que eles tiram, que eles não cumprem. E eu vou mostrar para a nação eleita de Deus, que é o povo, é o Brasil, esta folha aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Ela é do missionário R.R. Soares. Eu não prego placa de igreja, eu prego a cruz, o evangelho. Então, nesta folha está escrito assim: porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos declararão ansiosos, nem estareis no conhecimento do vosso Senhor Jesus Cristo. 2 Pedro 1,8. Então ela diz assim, continuando: hoje as pessoas não veem as manifestações do poder do Senhor em suas vidas, por quê? E faltam atitudes fundamentais que elas nem imaginam terem importância. Mas quando leem as Escrituras, passa por cima dos versículos que tratam das virtudes e seres acrescentadas à sua fé. Tais habilidades são necessárias para viver segundo a vontade divina. A seguir, faremos um rápido estudo de cada uma delas. Assuma-as. Pedro declara: o revestimento que recebemos de Deus por obra do Espírito Santo, Atos 1,8. Deus no todo que diz respeito à vida e piedade, 2 Pedro 1,3. A seguir, o chamou por sua glória e virtude, pois discorre sobre as grandíssimas promessas que nos fazem participantes da natureza do Altíssimo e nos livra da corrupção que vem pelos desejos
desenfreado. Temos de colocar toda a diligência no que acabamos de entender, pois a importância para desfrutarmos suas promessas divinas. Sem isso, não passamos de religiosos. Aleluia. Continuando, aplicando pelas bênçãos, nunca as recebendo, o apóstolo escreveu ainda que é preciso acrescentar o poder recebido do batismo do Espírito Santo, a nossa fé e a virtude, a ciência. Creia, pois tudo é nosso. Devemos juntar a ciência, o conhecimento do que está escrito, com a temperança, a qual e a moderação ou sobriedade em nossas ações. A temperança, Pedro recomenda somar a paciência e a resistência durante as tentações, e a piedade, compaixão pelo sofrimento. As igrejas, a fé. O cristão deve ser fiel, após o respeito, a informar de compaixão pelos sofredores, que também devem ser relacionada à nossa fé. Devemos ter o amor fraternal pelos irmãos da fé aflitos. Junto a este deve estar o amor do Senhor, que nos faz dar a vida pelos perdidos e nos leva a desistir dos nossos sonhos para sermos úteis nas mãos de Deus. Creia e viva. No texto em que estudo, Pedro abre o coração, mostrando a importância de sermos úteis na obra divina, dizendo que se houver as virtudes mencionadas em nós e as aumentarmos, seremos bênção para a sociedade, a qual desconhece quem é Deus. Tanto faz a pessoa viver entre os curiosos, os caridosos ou os seus sem compaixão. O segredo é o acúmulo das qualidades vindas de Deus e seres unidas à nossa fé. Assim seremos instrumento do Pai Celestial. Veja bem, esta mensagem é do Bênçãos de Verão do R.R. Soares. Estou aqui destacando o nome porque o nome dele não quer dizer nada para mim. Ele simplesmente é um pregador, é usado por Deus para trabalhar no Evangelho. Se as portas dele, da igreja que ele fundou, está aberta, é porque lá é um celeiro, né? O meu irmão em Cristo Jesus, que é adventista, que ele disse para me tomar muito cuidado, ter direção do Espírito Santo, para colocar na rua todos esses folhetos que tem várias placas de igreja. Não significa que eu esteja aqui colocando o nome de ninguém, nem de placa de igreja, porque eu não prego placa de igreja. Eu simplesmente, quando eu saio para evangelizar, sempre as pessoas me perguntam: irmã, tu é de que igreja? Eu digo, não sou de igreja nenhuma, eu sou de Cristo, eu prego a cruz. Eu estou aqui, meu irmão, pregando para você a cruz, eu não estou pregando o adventismo, a graça e as outras igrejas que não convém aqui estar relatando. Se a graça está aberta ainda, a igreja da graça está aberta ainda, é porque lá é um celeiro de almas. As almas lá, elas são tratadas, elas são chamadas, e dali o Senhor vai distribuindo aonde Ele quer, porque eu sou adventista, mas eu não digo isso para ninguém, eu sou de Cristo. Por quê? Eu nasci na Universal, nasci assim, eu conhecia Jesus aos meus 40 anos, na Igreja Universal. E eu era mundana, tinha todo tipo de defeito e pecado que o homem pode cometer, questão de pecados comuns, né? E Deus me chamou na Universal, eu passei 5 anos, passei por várias, estou nesta aqui, que é a Adventista. Então, eu quero deixar bem claro aqui para os irmãos adventistas, que porventura estão tendo uma resistência, porque a obra tem várias placas de igrejas. Não prego nenhum
tipo de placa. Por que eu não prego? Porque na Bíblia não tem nenhuma escrito lá, assim, declarado. Essa placa aqui é minha e essa é a verdadeira. Só vocês vão subir, só vocês vão morar no céu. Não está escrito. Então, não é a placa de igreja que vai fazer você morar com Cristo na eternidade. É a sua santidade, é a sua fidelidade, entendeu? Fidelidade que eu digo não é só dinheiro, não. Ser dizimista, ofertante, pacto, não. Nada disso. Fiel mesmo. Você é fiel a Deus até no andar. O teu andar é de um servo, de um mordomo, como a igreja adventista costuma dizer, a mordomia. Aprendi essa palavra na igreja adventista. É mordomia. O seu andar é de um mordomo de Cristo? Essa pergunta é para você. Se escandalizou com a... mais ou menos tem umas 5, 6, 7 placas de igreja nessas caixas. E eu li uma aqui para vocês que não fala de igreja. Tá aqui a passagem bíblica. Abra sua Bíblia e confira onde você está. Então, você que se escandaliza por causa das placas, eu não prego placa. Eu não prego. E tem outra coisa. Você não vai morar no céu porque você guarda o sábado. É um mandamento de Deus? Sim, eu guardo o sábado. Eu guardo o sábado. Mas Deus toca no coração. Você pode guardar o sábado onde você está, na igreja que você se encontra. Você pode guardar o sábado e os mandamentos de Cristo na igreja onde você se encontra. E se você se encontra numa igreja que você tem dúvida, peça direção a Deus. Não vá apontar, nem vou apontar aqui ninguém. Irmã, tu precisa pedir direção do Espírito Santo para saber o que tu está fazendo é certo ou errado. Ele diz, ide pregar o evangelho a toda criatura. Estou pregando aqui o evangelho, não estou pregando placa nenhuma. Quero deixar isso bem claro para os adventistas, porque eles são muitos assim, deixa eu te ver a palavra certa. Eles são muito coniventes com a morada deles no céu. Mas fica uma pergunta aqui para você. O seu andar é de mordomo? O seu linguajar é de mordomo? Porque se o seu andar não for de um mordomo, você não vai para o céu por causa do sábado. E se a sua boca não é santa, o seu linguajar também não é santo, você também não vai morar no céu. Simples assim, irmão. Então não julgue. Ele julgou, em primeiro momento ele julgou que estava aqui dentro. Todas as revistas têm passagem bíblica, cabe ao homem estudar, abrir a escritura e meditar. Sabe por quê? Porque não estamos pregando para uma criança de 5 anos que não tem entendimento. Estamos falando com adulto, pessoas adultas, pessoas que entendem. Então, se você tem interesse... Porque tem muitos que são cristãos, mas não tem interesse de morar no céu não, viu? Tem não, sabe por quê? Se tivesse, não andava de qualquer jeito. Andar de qualquer jeito é abrir a boca e falar o que não deve nas redes sociais ou em qualquer tipo de janelinha que está nas redes sociais, né? Então, irmão, fica aí um conselho antes de você abrir a boca. Vai para a fonte. Vê se a fonte é verdadeira. Não pode abrir a boca e falando o que você quer, não. Você não sabe se essa obra verdadeiramente é de Deus. Porque se você estiver criticando, falando algo que não deve, você tem um preço a pagar. Se esta obra foi concluída, tem 3 meses. Todos os dias, só o domingo não. Trabalhando nesta obra. E eu falo que ela é a arca de Deus. Noé, ele era louco, né? Todos chamavam ele de louco, né? 120 anos construindo uma arca. Pois é, aquele louco se salvou, a família se salvou e os animais. Mas aqueles que chamavam ele de louco não conheceram a vida eterna e nem vão conhecer, porque morreram no dilúvio todos eles, todos debaixo do pecado, na prática mundana, e não aceitaram o convite de Noé. Mesma coisa esta programação aqui, ó. Olha aqui. Ó.
Olha, 20 mil folhetos. Foram 3 meses para confeccionar. E no final você ouve: cuidado, irmã, se tu tá fazendo a coisa certa. Gente, eu não estou pulando carnaval, não. Eu estou numa mesa que significa uma mesa, o altar de Deus. Amém?